Vamos lá, que maravilha, né? Aula passada, o Osaminha, o Júnior. Pois é, filho do Osama Bin Laden. Ficou sabendo, Copa do Mundo no Brasil. O que o Osaminha fez? Criou um plano. Vai lá em Angra 1, vai colocar uma bomba em Angra 1, vai explodir o reator nuclear. E aí eu pergunto para você, o ônibus da seleção argentina está passando bem no exato momento? Todos os argentinos pereceram. A final era entre Brasil e Argentina. Para não correr risco, né? Para não correr risco. Aí eu lhe pergunto, como é que eu trabalho com essa responsabilidade? Vem cá, ó. Vamos aqui já trabalhar com o quadro das modalidades. Olha a situação. Na responsabilidade objetiva, e a responsabilidade objetiva é a regra, eu tenho o risco integral, e o risco integral é uma exceção. No risco integral não tem excludente. Não tem como afastar o dever do Estado de indenizar. Sabendo disso, o dano nuclear, o artigo 21, inciso 23, a linha D da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de indenizar, pouco importando o culpa exclusiva da vítima, pouco importando força maior, pouco importando culpa ou fato de terceiro. O Estado tem que indenizar. Depois, se for o caso, ele vai ingressar com a ação regressiva contra o real causador do dano, contra quem deu o motivo para o acidente. Mas no dano nuclear, já que o Estado quer explorar a energia nuclear, sinto lhe dizer, vai ser responsabilizado. Depois eu tenho o quê? Eu tenho o dano ambiental. O dano ambiental, nos termos do novo Código Florestal, dano ambiental, nos termos do novo Código Florestal, também gera responsabilidade objetiva do Estado, também gera responsabilidade objetiva do Estado, e mais que isso, no risco integral. Então anota para mim, a existência de dano ambiental, impõe ao atual possuidor ou ao atual proprietário a responsabilidade. Impõe ao atual proprietário ou ao atual possuidor a responsabilidade pelo dano. Dá uma olhadinha no artigo 2º, parágrafo 2º do novo Código Florestal, é a Lei 12.651. Artigo 2º, parágrafo 2º do novo Código Florestal, Lei 12.651. As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa reconhecidas de utilidade às terras que revestem são bens de interesse comum a todos os habitantes do país, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente essa lei estabelecem. As obrigações previstas nessa lei, do parágrafo 2º, têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse de imóvel rural. Aqui, eu tenho uma situação muito especial, muito própria. Por quê? Quando eu falo do dano ambiental, o dano ambiental, ele vai impor, ele vai gerar uma responsabilidade que é objetiva dentro da modalidade do risco integral, ok, mas vai além. É a chamada responsabilidade propter rem. É a chamada responsabilidade propter rem. E aí eu quero lhe perguntar uma questão. Primeiro, o que é a responsabilidade propter rem, né? Primeiramente, o que é a responsabilidade propter rem? E segundo, é possível impor o dever de indenizar pela simples existência do dano? Então, primeiro, o que é a obrigação propter rem, o que é a responsabilidade derivada de uma obrigação propter rem? E depois, é possível impor o dever de indenizar pela simples existência do dano? Vamos responder a primeira. Obrigação propter rem é aquela que está adesivada, é aquela que está aderida, é aquela que acompanha a coisa. Essa é a obrigação propter rem. Onde a coisa estiver, ela está lá grudada. Beleza.
Então, o dano ambiental ele fica colado naquela propriedade. Agora, a segunda pergunta. Eu posso ter responsabilidade e impor o dever da indenização ao particular pelo simples fato e pela simples existência do dano? O que você acha? Vamos voltar aqui, para você visualizar o que eu estou aqui lhe perguntando. Vamos lá na responsabilidade objetiva. Olha só a situação que eu quero que você raciocine. A responsabilidade objetiva, ela exige uma conduta, nexo causal e dano, 3 elementos. O que eu estou lhe perguntando é somente com o dano, só o dano. Esquece nexo causal, esquece conduta. O simples fato da existência do dano impõe a responsabilidade do particular? Você fala, como regra, não. Não, você está correto, como regra, não mesmo. Por quê? Porque eu tenho que ter conduta, nexo causal e dano, pelo menos porque a responsabilidade é objetiva. Se for subjetiva, tem que ter dolo ou culpa. Mas no dano ambiental, isso mudou. No dano ambiental, imagina que eu comprei um sítio muito barato, de graça, com ofurô, sauna, lugar para jogar bola, churrasqueira, um espetáculo. Aqueles bangalôzinhos, sabe? Show de bola, hein? Mas ele veio com passivo ambiental, eu não sabia, não percebi. A autoridade ambiental veio e multou. E eu sou responsável pela multa, porque eu sou o atual proprietário. Aí agora eu lhe faço a pergunta novamente. Apenas com a existência do dano, sem falar do nexo, sem falar da conduta, eu serei responsável? Serei. Porque a obrigação próprio terreno, ela tá adesivada na coisa. Ela não está preocupada se eu realmente fui o causador do dano. Não. Ela está preocupada com o seguinte, o dano está aqui, se resolva. Mas não fui eu, não interessa. Você será responsabilizado, atual proprietário ou possuidor, e depois entra com ação regressiva contra o causador efetivo desse dano. Perfeito? Entendeu? Eu disse para você que nós temos 4 situações de risco integral. 2 você já viu. Dano nuclear e dano ambiental são as clássicas. Mas eu tenho mais 2. Quais são? DPVAT, o seguro obrigatório. Então, diante de um acidente envolvendo veículo automotor, temos ali a possibilidade da indenização ou do ressarcimento pelo DPVAT. E temos também os ataques terroristas envolvendo aeronaves brasileiras, da aviação civil. Também gera responsabilidade objetiva pelo risco integral. Mas olha, ser sincero, nunca vi cair. É mais fácil se apareceu dano nuclear ou dano ambiental, ou então afirmando que a responsabilidade do Estado brasileiro é objetiva e sempre na modalidade do risco administrativo. Sempre não. A regra é a modalidade do risco administrativo, mas eu tenho a possibilidade perfeitamente da existência do risco integral. Pronto, entendemos o quadro das modalidades. Agora veja só, depois de falar desse quadro, eu quero que você visualize outros pontos. Por quê? Porque se nós resumirmos brevemente a teoria geral da responsabilidade civil, essa teoria geral diz da evolução histórica, diz daquilo que diz respeito também, a responsabilidade objetiva e subjetiva. Trabalhamos com a ação e a posição de garante ou relação de custódia, gerando responsabilidade objetiva ao Estado, mas com a omissão sendo a responsabilidade subjetiva. Pois é. E eu preciso aplicar, junto com as modalidades, todo esse conhecimento nos casos concretos. Eu preciso aplicar agora tudo isso em casos concretos. E aí você pode perguntar, mas Barbieri, dentro dos casos concretos, eu começo o raciocínio por onde? Eu diria para você que o 37, parágrafo 6º, é sempre um excelente ponto de partida. Sabe por quê? 37, parágrafo 6º, ele é a base. É como se todo o edifício da responsabilidade civil do Estado fosse construído a partir dele. Então você tem que ficar, primeiro,
com o 37, parágrafo 6º. Depois, lembrar daquele quadro resumo. Aquele quadro resumo, teremos alguns casos concretos, você pode nunca ter ouvido falar, mas aquele quadro resumo vai lhe ajudar muito. E assim, de forma bem pragmática, agiu, causou dano, responde objetivamente. Não agiu quando deveria e causou dano, responde de forma subjetiva. E ainda, posição de garante, relação de custódia, e causa dano diante dessa situação, responde também objetivamente. Só que os casos concretos, eles não estão mais, em sua maioria, em sua maior parte esmagadora, eles não estão na legislação. É fruto de doutrina, é fruto de jurisprudência. Principalmente, jurisprudência do STF. Claro que eu não vou pedir para você, nessa altura do campeonato, ficar lá lendo todas as decisões. Não, já concentrei as decisões aqui para você e já te entrego pronto. E a gente precisa caminhar junto nesse raciocínio. Então não dá para você ter dúvida na teoria geral. Não dá. Se você ficou com dúvida na teoria geral, problemas lá na frente. Responsabilidade civil, no fundo, ela é dividida em 3 partes. Teoria geral, casos concretos e a dupla garantia. É assim que nós trabalhamos. Teoria geral, casos concretos e dupla garantia. Esse tripé, com certeza você acerta todas as questões de responsabilidade civil. Por quê? E por que nós começamos e peço para você revisar sempre o quadro da modalidade e o quadro daquilo que diz respeito às condutas, o nosso quadro resume o Smurfzinho lá, o azul. Porque vai te salvar. É isso que eu preciso. Preciso que você use isso aqui nos casos concretos. E depois, aí nós vamos ter que estudar a posição do STF e do STJ para solucionar a dupla garantia. Para solucionar a dupla garantia. Conseguiu entender? Conseguiu visualizar por cima essa responsabilidade civil, uma visão macro, ampla? É assim que a gente trabalha. Então, o que eu vou fazer agora? O nosso combinado é o seguinte. Nós vamos para o intervalo, eu volto na próxima aula e vou trabalhar com você casos concretos. Você vai fazer todas as anotações. Tenho mais de 10 casos. Depois disso, nós vamos então começar a configuração processual, a dupla garantia, o terceiro reflexo do princípio da impessoalidade. Feito? Sem problemas? Joia? Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte, ó. Toma uma água, dá uma relaxada. Na nossa próxima aula eu volto e nós vamos trabalhar todos os casos concretos. Todos. Nada cairá na sua prova que você não viu aqui. Então, na nossa próxima aula a gente se vê. Até lá, um grande abraço. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. É sempre um prazer lhe atender. E já vamos partir dos casos concretos, tá bom? Um grande abraço para você, tudo de bom e até lá.